Olha, chegou. Tá aqui. Chegou. Pode botar ele aqui, Paulo, por favor. Galera, mesmo esquema, dá 3 perguntinhas. Vamos lá? Nuno, posso perguntar? Vamos lá? Nuno, qual é a sua expectativa? Como é que tá de coração e de expectativa mesmo de sair pela primeira vez de Portugal e vir jogar num gigante como é o Vasco aqui no Brasil? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Sim, vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um clube muito grande, com ligações a Portugal também, então estou muito ansioso para começar. Bom dia, seja bem-vindo ao Vasco. A gente está aqui com 5 mil aparelhos conectados. Queria que você mandasse um recado para o torcedor, porque assim, na concepção do torcedor vascaíno, a sua contratação é uma das mais esperadas, tendo em vista que o Vasco precisa, né, de um ponta, de um atacante. Como é que você enxerga essa sua contratação para o Vasco? Não, o que eu posso prometer aos torcedores é que vou dar sempre tudo o que tenho de mim em campo. Foi assim que eu fui educado pelos meus pais, e o resto é com trabalho mas pronto, estou muito contente de estar aqui porque o Vasco realmente é um grande clube e eu nesta fase da minha vida queria ir para um clube muito grande, assim como o Vasco é. Nuno, seja bem-vindo ao maior clube do Brasil, o Vasco da Gama. Como é que vai ser essa tua primeira experiência fora da Europa? O que você espera? E vai vestir a camisa 17, né? Sim, é verdade, escolhi o número 17. Sim, eu espero que seja uma boa experiência para mim. É um clube muito grande, como disse, mas pronto, eu acho que o Brasil vai ser um lugar fácil de adaptação pela língua, pela cultura, pela comida, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Nuno. Obrigado. Inclusive, já chegou até a uma flexibilidade de acordo aí com o Milionários, mas é uma situação complexa, tá? Eu venho apurando essa situação desde ontem, a gente trouxe a notícia também da proposta oficial, da proposta concreta. O Vasco tem uma boa relação com o Milionários. A questão é, o Neiser Villarreal é um jogador de 19 anos que tem contrato até o final da temporada. E ele tem 3 empresários, não é um empresário nem 2, ele tem 3 empresários. Então, assim, tá complicado chegar a um acordo com o jogador, que, como a gente trouxe aqui, foi o artilheiro do Sul-Americano, 8 gols e 4 assistências em 9 partidas. O mundo inteiro assiste o Sul-Americano Sub-20, então ele está sendo muito cobiçado aí também por clubes na Europa. E, obviamente, uma transferência para um clube europeu, quando você vai assinar um pré-contrato, daqui a poucos meses ele já vai poder assinar um pré-contrato, é muito mais fácil. O Vasco não. O Vasco, justamente para tentar levar esse jogador, acena por uma compra, justamente para poder comprar do Milionários e já trazer esse jogador agora. Então, agora o clube busca justamente já tem um acerto, como a imprensa colombiana avisou. Segundo a imprensa colombiana, eu não confirmo esses números, mas segundo a imprensa colombiana, cerca de 4 milhões de dólares, e sei que seria parcelado, porque o Vasco não tem dinheiro para pagar à vista, para a compra desse jogador. Porém, enquanto não acertar com o jogador, não dá. Seria uma ótima contratação, um jogador muito, muito jovem, com muito potencial para ser justamente esse cara reserva do Verratti, é um atacante alto, forte, tem velocidade, mas nesse momento o que o Vasco busca agora é justamente encontrar dentro desses 3 empresários uma forma de contactar o Neiser Villarreal e conseguir acertar com o jogador. Então, informação que a gente trouxe também em janeiro, que o Vasco fecharia de 2 a 4 atacantes. Está se confirmando. O Vasco pegou o Benjamin Garré e fechou também com o Nuno. Além disso, tem o Palácios, jogador do Atlético Mineiro, que o Vasco tenta um empréstimo com esse atleta para o restante da temporada. Não é uma prioridade, mas é um jogador de velocidade que chegaria por um baixo custo, apenas no empréstimo, e justamente com o Vasco pagando salários. Inclusive de clube para clube está bem encaminhado, e agora o Atlético Mineiro está vendo lá, porque o Júnior Santos teve uma lesão séria, então quando liberaria o Palácio para o Vasco da Gama? Então essa situação está bem encaminhada, apesar de não estar ainda confirmado. É um jogador que pode chegar no Vasco da Gama também. No final das contas, e o Lloyd? O Lloyd, então, é outro jogador também que está nesse compasso de espera, pá. Justamente porque a gente viu o jogador fazendo live, querendo vir pro Vasco e tudo mais, mas enquanto o Alanyaspor não liberar, não adianta. Inclusive, eu ouvi algumas pessoas falando que ele já estava certo. Não está certo, não está certo. Enquanto o Alanyaspor não liberar, o Lloyd não viaja para ser jogador do Vasco, apesar do Vasco já ter um acerto com o atleta.
No final das contas, a gente que criticou bastante a diretoria com toda a razão, porque eles demoraram mais de um mês para poder trazer um ponta para o Vasco da Gama, tem que bater palma, porque eles conseguiram diminuir os valores da negociação do Benjamin Carré, trouxeram um destaque do Campeonato Português que era pretendido pelo Braga de lá, que é o Nuno Moreira, que é um jogador que tem muito potencial para brilhar aqui, e no final das contas acredito que até o fim da janela vai trazer pelo menos mais um atacante, o que na minha visão consegue equilibrar o time do Vasco, e aí a gente tem que dar a moral aqui por tudo que foi feito nessas negociações. Alan Cleilson e o Daverson no Vasco. E o Lloyd tem algo novo? Cara, o Daverson é vascaíno declarado, nunca escondeu isso, mas a operação de compra do Daverson foi cara. Para chegar ao Galo, ele custou mais de 6 milhões de reais. Agora também o Vasco tenha feito investimentos, né? A grande questão nesse momento o Vasco procura mais pontas do que centroavante. A avaliação é de que o Verratti resolve bem os problemas. Então tá mais para chegar mais um ponta do que um centroavante. O Lloyd tem feito muita força para jogar no Vasco. Se o Vasco andou levando vários nãos em relação a atacantes, com o Rony, com o Coelho, com o Bruma, esses mais recentes todos queriam muito jogar no Vasco. O Nuno fez força, o Garré fez extrema força e o Lloyd já até arranjou confusão no clube dele para que o negócio saia. O Lloyd está desesperado para jogar no Cruz Maltino, agora depende de um acordo entre os clubes. Tá?